Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós vamos discutir a importância da representatividade negra nos espaços de poder e como os jovens estão liderando movimentos significativos na política, na economia e também na cultura. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o Nogifro Matos, que é internacionalista e vai contar um pouquinho também da sua experiência, né? Contar um pouquinho da sua história e compartilhar conhecimento conosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Beatriz, pela oportunidade, e eu acho que é importante a gente ter esse momento para conversar. Infelizmente que a gente acaba focando somente no mês de novembro devido à consciência negra, mas é um assunto que acho que merece debate ano inteiro dentro da sociedade. E é um debate que tem ganhado força, né? Cada vez mais pessoas tomam consciência, né? Também da sua história, da sua ancestralidade, daquilo, de onde vieram, para onde estão indo, né? Eu acho isso muito legal. Mas antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história também. Como é que você se tornou, então, esse profissional, internacionalista? Qual é a sua conexão também com essa temática, né? Com a representatividade do povo negro? Bem, eu escolhi fazer o curso de Relações Internacionais devido a algumas experiências que eu tive durante a minha adolescência, que eu era voluntário da Cruz Vermelha da Guiné-Bissau, e algumas organizações que a gente tinha lá, eu sempre ficava na parte de relações internacionais, que é fazer aquela conexão e tal, e por isso eu acabei me apaixonando pela área, e quando eu fui pesquisar um pouco, aí eu percebi que é algo que eu queria, porque ele me encaminhava diretamente para ações humanitárias, que já tinha adquirido desde da adolescência. E com isso eu escolhi o Brasil para fazer intercâmbio, e eu escolhi o curso de Relações Internacionais, da qual eu fiz o curso aqui na UFRR. E após o meu curso, graças a Deus, eu consegui também fazer o mestrado em Sociedades de Fronteiras. E, coincidentemente, a gente teve o período do fluxo migratório, e a gente, com isso, eu comecei a trabalhar dentro da Operação Acolhida, e percebi que trabalho humanitário vai muito mais além de que somente que eu sou um prestador de serviço, mas dá aquela sensação de dever cumprido quando você chega em casa e deita assim e fala, hoje eu fiz uma coisa que pode ajudar uma pessoa. Então, e eu apaixonei para a área e estou nela agora, sim. Eu acredito que o trabalho humanitário é uma forma de viver, na verdade. Além do serviço, você vive, né? No meio humanitário, você passa a viver a realidade também, de certa forma, mesmo que de outro ângulo, de outras pessoas que passam por algum conflito, né? Como aqui em Roraima, a população migrante. Mas a gente fala agora um pouquinho também desses movimentos que vem crescendo, né? Como você falou, a gente está no mês da consciência negra, é um mês que a gente debate muito sobre a representatividade, sobre a história, né? Sobre, enfim, tudo que envolve a população afrodescendente, a população negra aqui também no Brasil, mas é um assunto que se deve debater o ano inteiro, né? Porque, como a gente sabe, a maior população do nosso país também é parda, preta, indígena, e isso é motivo de orgulho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre os desafios que são enfrentados ainda, que você, como especialista, como mestre, né, em Sociedade de Fronteiras, como internacionalista, quais os desafios você percebe ainda, que você identifica nessa representatividade? Antes de iniciar, só quero fazer um adendo, porque eu venho de um país país negro, digamos, eu costumo dizer preto, eu venho de um país preto. E eu cresci numa realidade bem distante de muitos jovens afrodescendentes aqui do Brasil, que aqui é casa deles, aqui é país deles. Então, a gente não consegue falar da representatividade sem falar da questão racial, principalmente o racismo. Eu não tinha a noção, eu não tinha, assim, a percepção do racismo até chegar aqui no Brasil. No seu país, todo mundo se identificava, né? Isso. Aí, até chegar aqui no Brasil, e tinha algumas coisas que acontecia que a gente parava assim, pra gente, aí parava que era tranquilo, normal, por exemplo. Mas
para quem nasceu aqui, não é. Que são os movimentos negros, que as pessoas chamam, denominam de os militantes, que a gente tem esse discurso na rede social e tudo é mimimi. Eu, inicialmente, eu achava também isso. Porque eu ficava, se a pessoa não vai comunicar, não vai, não tem nada a ver com questões raciais. Mas com o tempo a gente acaba percebendo e entendendo que não é bem assim. A gente está num contexto diferente e, por exemplo, eu a qualquer momento eu posso voltar para casa. Quando eu chego lá, aí tudo volta normal. Então, mas as pessoas que nasceram aqui, pessoas que cresceram aqui, então por isso que é importante ter esses momentos de conversa. E durante a minha trajetória acadêmica, eu comecei a pesquisar, principalmente focado na cultura. Coincidiu que nesse período estava acontecendo o debate sobre a apropriação cultural, que para mim era, não, se a pessoa gosta da minha cultura, precisa consumir a cultura. Mas quando eu fui aprofundar, eu entendi que não é bem assim. Não é porque não tem problema uma pessoa branca usar e usufruir da cultura preta. Mas o problema é quando você pega isso e faz como teu forma de gerar renda. Aí que entra essas discussões. E hoje, aqui no estado onde a gente vive, a gente já percebe que tem jovens negros que estão nos lugares de poder. Tem jovens negros que você encontra no hospital, que são os médicos, você encontra na delegacia, você encontra nos lugares de destaque. E isso é muito importante porque eu, como pessoa negra, quando eu chego nesses espaços, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu chego no hospital e encontro um médico parecido comigo. Não desmerecendo os médicos que são brancos, não. Mas isso demonstra que não. Podemos chegar e podemos alcançar esses espaços. Então isso é muito importante e me alegra muito. E com isso, por exemplo, no dia 23 que a gente estava conversando, a gente teve um momento de uma roda de conversa que foi muito interessante porque a gente abriu e foi uma conversa para escutar, não mais aquela dinâmica de chegar uma pessoa negra e falar e as outras escutar, não, porque a gente queria entender e ver a vivência e como é que cada um lida com essas situações. E um dos representantes, ele é o professor e ele relatou como é que ele, profissionalmente, como é que ele enfrenta os desafios. Eu chego nos espaços, sem por exemplo, crachá, eu sou tratado de uma forma. Mas aí quando eu chego e me identifico com crachá, já o tratamento muda. Isso aconteceu, colegas também que são os médicos relataram isso. E ele falou assim, agora eu faço assim, quando eu chego no lugar, eu não faço questão de dizer que eu sou médico. Eu deixo as pessoas pensaram que acharem que eu sou exatamente, para depois no final apresentar como médico. Aí já a pessoa não tem mais como mudar o tratamento porque ele já está indo embora, então, e ele fala que fez isso como uma forma de reflexão para que as pessoas comecem a enxergar no outro, não mais pela cor da pele. Tem aquele discurso que somos todos iguais, mas a verdade é que não, somos diferentes. Até você e a pessoa com quem você nasceu do mesmo ventre são diferentes. Isso a gente tem que aceitar e saber lidar com o diferente. Esse é o ponto mais importante, é saber lidar com o diferente. Tentar compreender na dor do outro, porque não podemos minimizar o sofrimento alheio. E a gente começa a entrar em algumas camadas muito internas, assim, né? Muito pessoais do que você está falando. E aí eu até volto um pouquinho daquilo que você pontuou. Enquanto você morava em Guiné-Bissau, a sua realidade era conviver com a família, com amigos e todos também. Acho que acredito, né? A maioria na África ali também, no país africano, população preta, né?
E aí você chega no Brasil, onde existe uma misticidade muito grande, e a descendência dos povos africanos aqui no Brasil vive essa resistência, vive esse racismo. Naquele momento que você começou a mudar essa perspectiva, né, de entender o que acontecia na dinâmica aqui no Brasil, qual foi o seu sentimento também? Eu comecei a perceber isso porque aconteceu dois casos comigo aqui que foram muito, assim, tristes. As pessoas que estavam ao redor, que perceberam o que estava acontecendo, mas eu que estava no meio, estava, tipo, tranquilo e parecia que, no meu entendimento, era algo normal e era algo que podia ter acontecido. Mas tinha uma senhora do meu lado que não aceitou e reclamou muito. E desde então eu comecei a ter essa entendimento, porque eu parei para fazer essas reflexões e com isso a gente fez alguns debates dentro da universidade. A gente trouxe a Semana da África e da Semana da África a gente aborda as temáticas raciais, a gente apresenta a África num novo panorama. E diante desses debates, uma das professoras que a gente convidou para ser palestrante, ela foi quem mesmo assim acabou abrindo meus olhos. Acredito que de grande maioria também dos meus colegas, porque a gente tinha tema naquele ano da Semana da África como cultura não tem cor. Só que a gente botou um ponto de interrogação. E essa professora chegou e falou assim: quando vocês fizeram o convite, eu olhei o tema assim, eu falei, o que salvou vocês foi esse ponto de interrogação. Aí ela falou, cultura precisa ter cor. Cultura precisa ter cor porque muitos povos... cultura é arte de um povo, na verdade. Então, não podemos chegar e falar, não, cultura não tem cor, qualquer um pode usufruir da cultura. Sim, podemos usufruir da cultura, mas a gente precisa entender que aquelas manifestações culturais é uma forma também de resistência dos povos marginalizados, e isso eu falo tanto para as pessoas negras, quanto para povos originários, que também tem isso muito, e também esses povos originários, a gente entende e eles têm uma cultura muito rica, mas que por nós, e eu falo a sociedade, acaba ficando sendo ignorado porque a gente consome muito cultura ocidental, que não tem nada de errado consumir isso, mas que a gente precisa entender e compreender a nossa origem. Quando você compreende a sua origem, você acaba se inserir da forma melhor dentro da sociedade. Você acaba ter a noção do... como é que é a palavra que eu quero dizer? Tendo a experiência mesmo, entendimento, né? Você está falando dessa noção de realidade ali, do que você, de pertencimento. Exatamente. E essa noção de pertencer a algo e também de pensar uma sociedade para as pessoas, por exemplo, de baixa renda, pensar uma sociedade mais justa, ter aquela noção de que eu consigo, mas o Estado precisa prover para quem ainda está buscando, que são as pessoas em situação de pobreza. Então, ter essa noção. Então, a gente conseguiria ter essa noção através da compreensão da nossa origem. Saber como é que isso deu, como é que os meus avós lidaram, como é que viviam, como é que eu consegui estar aqui. Aqui é meu lugar. E como é que eu consegui fazer parte de ser o meu lugar. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil já há muito tempo. Estou aqui mais de 10 anos. Mas eu nunca vou ser brasileiro. Mesmo com naturalização, eu sempre vou ser o outro. E as pessoas que me encontram, que conhecem, sempre vão falar, você é de onde? Mesmo se eu mudasse o meu falar e começar a falar com sotaque brasileiro, mas eu sempre vou ser o outro, porque não nasci aqui. Então, Você tem essa identidade, exatamente, né? Isso já eu tenho esse entendimento, e uma das razões para não mudar o meu jeito de falar é por isso, porque eu falo, eu não tenho, assim, eu posso a qualquer momento voltar para casa, então eu não posso perder, assim, as coisas que me mantêm ligado
com a minha origem, que é o meu falar, algumas partes da minha roupa, as músicas que eu escuto de vez em quando. Então, esses elementos, eu preciso estar com eles para sempre lembrar de onde eu vim. Eu estou aqui, estou vivendo aqui, eu escolhi viver aqui. Mas eu nunca vou fazer parte daqui. Para as pessoas próximas, vou dizer assim, você é daqui, entende? Mas sempre eu sou o outro. Eu compreendo. E você resgata uma memória assim, né, muito especial para mim agora, que você lembrou do Dia da África que vocês promoveram. E foi na época que eu estava na universidade também. Só para citar aqui nosso ouvinte, na época que eu fazia jornalismo, era a época que o Nogiro fazia relações internacionais e outros colegas dele e meus também na época, né? É, vindos da África, faziam engenharia, faziam economia, então a gente convivia ali naquele espaço acadêmico. E foi nessa época que os meus olhos começaram a se abrir para o racismo também, para ter essa consciência como cidadã, como pessoa também na sociedade, né? Comecei a enxergar essa temática por outra perspectiva, tentando entender também a perspectiva da população negra, e eu tenho muito a agradecer a essa sementinha que foi plantada ali, que veio me fazendo ser a pessoa que eu sou hoje, né? Faz completa, né? Aliás, tudo contribui para a gente se formar, né, no livro. Então, Sim. ali você resgatou uma memória muito especial para mim. Essa era a nossa intenção, porque já falando da África, porque a gente sabe que a África ela é apresentada de uma forma muito equivocada. Tem gente que acha que a África é um país, tem gente que acha que a África só existe pobreza, guerra, etc. Mas a gente tentou mostrar uma África que a gente brincava, a África que a mídia não conhece. Toda vez Sim, que você vai falar do continente africano, as pessoas falam do continente africano, ou de um determinado país, eles não falam diretamente desse país. Eles sempre vão generalizar. Eles falam a África. Nunca fala, lá em Guiné-Bissau aconteceu isso, isso, isso. Não. Lá na na África. África aconteceu isso e aquilo, isso. E quando a gente pega esse mesmo cenário e olha para os outros continentes, eles vão destacar, na Itália aconteceu aquilo e isso. Na China aconteceu aquilo e isso. Nunca fala na Europa, nunca fala na Ásia. Mas quando é a África, é sempre generalizado. Então as pessoas acham que somos um só, por ser povo negro, e as pessoas esquecem que cada país, dos 54 países africanos, cada país tem a sua cultura. Tem a sua história. Tem a sua história. E quando a gente encontrou com os nossos colegas dos outros países, aqui na universidade mesmo, foi fácil perceber que existia a diferença cultural. E o que para mim era normal na minha cultura, e para, por exemplo, o menino Beni não era normal, e para angolano era Diferente. diferente, então, etc. Então, tudo isso faz parte da forma que as pessoas foram treinadas. Porque você liga a TV, está falando na África daquela forma. Você está no celular, qualquer assunto que era na África é generalizado e sempre é ligado à fome. E a nossa história ficou como se fosse período da escravidão, pós-escravidão. E aquele período antes, parece que não existe. Dificilmente as pessoas falam disso, que a gente tinha uma sociedade construída, a gente tinha um império, por exemplo, existia o maior império, que era o Império de Mali, etc. E isso tudo são coisas assim que foram esquecidas, e ficava somente o período da chegada, da invasão dos europeus, período das pessoas escravizadas e pós-escravidão. Então, meio que a nossa história acaba ficando nisso. E Corrompida, né? corrompida, exatamente. E eu fiz na minha monografia, eu tentei escrever sobre isso, falando das fronteiras herdadas, e eu demonstrei no trabalho que a forma que foram feita a divisão do continente africano foi como se fosse eles pegaram uma régua, assim, uma linha reta, e falam, aqui até aqui é sua, daquela outra parte é minha. E hoje, por exemplo, a Guiné-Bissau e Senegal, para você ter uma ideia, a gente tem uma parte do território que pertence à Guiné-Bissau, no acordo da divisão da fronteira Portugal e França. Meio que Portugal entregou essa parte para
França e ficou como território do Senegal. E as pessoas que vivem nessa região, eles se identificam como guineenses e como senegaleses. Então é muito interessante isso. Quando eles vêm para a Guiné, sou guineense, mas quando voltam para Sou na senegalês. sou senegalês, então vivem nisso. Então, essa não respeito que eles não tiveram com as pessoas e a realidade local, isso reflete até hoje na nossa sociedade também. E você fez uma pesquisa até sobre essas fronteiras marítimas também, né? Exatamente. Como é que foi essa pesquisa? Porque após essa divisão da fronteira, e depois que a Guiné-Bissau conseguiu a independência, o Senegal conseguiu em 59, Guiné-Bissau depois em 63, aconteceu que a Guiné-Bissau começou a pleitar na Corte Internacional, tentando recuperar a território, alegando que a divisão não foi justa, que eles não respeitaram o relevo natural, e Senegal não aceitava. Só que existia uma conferência dos estados africanos, dos países que já estavam independentes, de onde eles, a Organização do Estado OEA, né? Organização do Estados Africanos, né? Que hoje a gente chama de União Africana. Aí, o que eles decidiram? Eles decidiram que todas as fronteiras herdadas eram válidas, com o intuito de evitar conflito após a independência desses países. E com isso, Guiné-Bissau tentava, e o Senegal tinha essa conferência de acordo dos países a seu favor, e sempre conseguia resultado positivo, mas a Guiné-Bissau estava recorrendo, vai numa instância. E de lá eles decidiram criar uma zona conjunta de exploração. Então, como você fala que essa parte era sua, então vamos fazer assim, eu vou entregar essa parte e você vai entregar um terço também daqui, e vamos juntar, e tudo que é explorado lá vai ser dividido entre a gente. Aí eles criaram uma agência que tem uma presidência rotativa, fica um X tempo, 4 anos guineense, depois 4 anos senegalense, para liderar essa agência e controlar todos os recursos pesqueiros, naturais que encontrar nessa zona para ser explorado. Acontece que quando fizerem esse acordo, a divisão não ficou muito justa, porque para os recursos pesqueiros, peixe, etc., assim, ficava 50% para cada. Mas quando a gente já fala de hidrocarbonetos, aí ficava 85% para Senegal e 15% para Guiné-Bissau. E o acordo tinha validade de 20 anos e depois ia ser renovado. Nesse período que ia ser renovado, aí começou o debate, porque não tinha esse debate, a Guiné começou esse debate sobre manutenção do acordo ou não, se é justo ou não. E tinha um professor do USP, que é guineense, Orlando, ele fez uma matéria, fez um artigo questionando isso. Então isso fez com que eu fui lá pesquisar e começar a escrever sobre o assunto, porque eu achei que a sociedade precisava entender que não era viável manutenção do acordo com essa divisão. E isso aqui eu tive apoio dos professores para conseguir. Não foi fácil conseguir material, mas a gente conseguiu fazer esse artigo e demonstrar também que pode sim ter essa diferença nas questões das fronteiras que foram herdadas, mas também que pode existir um acordo para suprir essa demanda e evitar o conflito. E foi isso que aconteceu, muito embora não foi muito bom para nós, que é da Guiné-Bissau, mas pelo menos ele evitou o conflito. São muitas histórias, né? Isso é muito legal. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento, né, dessa história e eu acho que quem está ouvindo, muita gente também não tem, então é muito interessante saber sobre as dinâmicas que acontecem dentro ali, entre os países africanos, né? E aí, chegando aqui no Brasil também, trazendo um pouquinho dessa sua carga histórica, dessa sua carga cultural, e aí você se identifica, aliás, você se depara com uma outra realidade, na verdade, aqui no Brasil, de que forma que você percebeu esse racismo estrutural e que você percebe também a ascensão, né, dos povos
aliás, da população preta mesmo, população negra, né, ascendendo, né, se formando, tendo a oportunidade de fazer uma faculdade como você fez, né, porque além de vocês que fizeram intercâmbio, né, pela África Brasil, mas tinha brasileiros negros também cursando ali. Como é que é perceber também essa oportunidade dada, né, e essa mudança de perspectiva, né, de começar a ocupar esses locais, de transmitir conhecimento mesmo e lutar pelas suas causas, né, pelas causas contra o racismo. Chegar no Brasil, o primeiro impacto foi perceber que dentro, por exemplo, da universidade, num estado que formado pelas pessoas que são migrantes, que vêm do Nordeste, Sul, etc., e encontrar as pessoas que estavam na universidade pública, grande maioria eram as pessoas brancas. Então isso foi assim, eu falei, mas o Brasil não é aquele país miscigenado que a gente tinha a noção assim que... É o que viu, que eu via na TV, né? Exatamente. Aí isso parou e a gente ficou pensando nisso. Aí chegou a política da escota, e que foi muito importante porque aí acaba dando oportunidade às pessoas poderem ocupar esses lugares, as pessoas poderem fazer o curso superior, porque só assim, para a gente minorar a questão racial, a gente precisa que as pessoas, dito, entre aspas, da forma que chamam as pessoas de cor, eu uso esses termos mesmo que é pejorativo, mas as pessoas de cor estão nesses lugares, essa é a oportunidade de terminar a formação superior, essa oportunidade de fazer o concurso público, porque estando nos espaços, a gente vai começar a minorar a situação do racismo estrutural, que ele é evidente. A gente tem uma sociedade que todo mundo conhece um racista, mas ninguém é racista. Não sei se faz sentido essa minha fala, que a pessoa sempre fala, eu não sou racista, mas tem a pessoa que sempre fala, eu conheço alguém que é racista. Mas na prática, ninguém é, e sempre vem aquele mesmo discurso, tenho um amigo negro, eu tenho um amigo não sei o quê, etc. E essas questões que a gente precisa trabalhar, que é jovens, precisamos estar nesses lugares. E precisam passar no concurso público para ocupar esse espaço, precisam entrar na política de forma mais energética, Efetiva, exatamente, efetiva, porque dentro da política é o lugar que fazem as leis. E lá também que vocês vão poder discutir e ter essa oportunidade de apresentar a proposta mais justa para a sociedade, não deixar mais somente que o homem branco decidir tudo, como anda o país, como é que as coisas vão funcionar, somente feito pelos homens brancos. Minoria sempre vai, mulheres, negros, indígenas, e a gente precisa organizar para tomar esses lugares. Voto é uma coisa que é voto popular, as pessoas votam, a gente precisa começar a pensar nisso. E outra coisa muito importante que desse impacto, né, que a gente teve, na minha turma, éramos eu e Dioniso, uns 5 pessoas somente que eram pretos. E depois a gente foi para faculdade particular, por exemplo, quando a gente foi aqui nessa faculdade de Catedral, a gente foi convidado para uma atividade, primeiro ano de Consciência Negra também, e a gente percebeu que as pessoas que estavam no Catedral tinham menos condições que pessoas que estavam dentro da universidade pública. Eu falei, essa conta não fecha, acho que devia ser o contrário. Então a gente precisa trabalhar isso, começar dentro do ensino médio, ensino básico, fundamental, preparar os jovens para que eles pudessem passar no vestibular e estar nesses cursos que a gente sabe que não existe curso melhor que o outro, mas a sociedade faz assim, entende assim, coloca assim. Então a gente faz isso. Colocar jovens para curso de direito, jovens para o curso de medicina, colocar jovens para engenharia, etc. Os cursos que têm grande destaque. Acho que isso a gente precisa trabalhar isso. Pensar uma forma de treinar políticas públicas, preparar jovens de periferia para que eles pudessem ocupar esses lugares. O que você acredita que acontece quando
um homem e uma mulher negra assumem, por exemplo, a liderança política dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Assembleia Legislativa, no governo estadual, numa prefeitura? Eu acho que os desafios são enormes. Quando a pessoa negra está no lugar de destaque, e ele sempre tem que fazer sempre o dobro. Não vai fazer o mínimo. Porque ele precisa demonstrar que ele está aqui porque merece. E precisa demonstrar isso através do trabalho. E quando você está numa Câmara como de vereador, ou na Assembleia Legislativa como deputado, e é lá onde a gente onde faz a lei, é lá onde aprova o orçamento. Então, de lá você teria condições de falar, não, vamos tirar uma parcela do orçamento e voltar para as pessoas de baixa renda ou as pessoas de periferia. Então, quando você vai construir essas políticas públicas, não necessariamente especificar só para as pessoas negras, porque a gente sabe que a realidade é, se você vai para bairros periféricos, a grande maioria são as pessoas negras. Diretamente vai atingir. E vai atingir, exatamente. Se a gente fala, não, mas não pode fazer essas políticas de que separar, ok. Vamos pensar nas pessoas de baixa renda. Vamos pensar. E quando você atinge as pessoas de baixa renda, automaticamente você vai atingir as pessoas. A grande maioria vai ser pessoas negras. Porque isso que é a realidade que a gente tem. E essa presença dos jovens, né? Não só jovens, eu digo assim, qualquer pessoa, qualquer faixa etária também. Como é que elas podem influenciar também nessas questões de atingir essas comunidades vulneráveis, né? Existem propostas específicas que você acredita que precisam ser implementadas ainda? O que necessita hoje que você observa conforme o contexto aqui em Roraima que você acompanha? Bem, hoje o contexto roraimense, ele é muito, assim, a gente agora, assim, o contexto, ele mudou um pouco. Mudou muito com a migração. Então, hoje a gente tem muitos migrantes dentro das escolas, nos bairros periféricos, isso é a realidade. E se a gente pegar esses migrantes, tem uns que chegam, tem um filho brasileiro, etc. Daqui a 50 anos, a gente vai parar para pensar, as crianças que estão nascendo hoje, que são brasileiros, a gente vai ter muitos brasileiros de origem da Venezuela. Isso é uma realidade. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, dentro do ensino na escola, fazer um ensino bilíngue. Não para... porque imigrantes estão vindo, precisamos aprender. Não, porque a gente está numa tríplice fronteira e se você pegar esses fatores e usar a teu favor, a América Latina precisa... Pelo menos as pessoas precisam compreender um pouco o espanhol básico. Não necessariamente. Na verdade, o Brasil é um país isolado do português. Exatamente, aqui, né? A gente precisa disso. Mas o espanhol não é língua mais falada. A gente tem Guiana também. Aí a gente precisa ensinar isso. Porque hoje, vocês estão buscando emprego, mesmo as organizações que não são mais multinacionais, já estão exigindo a fluência em uma língua. Que ou inglês ou espanhol, etc. Então, isso ajudaria já as pessoas a terem uma bagagem da língua para o futuro. Se quer pleitar para as vagas que não públicas, é uma forma. E também a gente precisa... as pessoas precisam chegar nas periferias. Chegar na periferia não com cesta básica. Chegar na periferia e dando treinamento, por exemplo, com empreendedorismo. Com as pessoas... dar um suporte e ensinar essas pessoas um determinado profissão, curso técnico e dar um suporte para que essas pessoas comecem a aprender e empreender. É uma outra forma também de contribuir para que as pessoas não ficassem todo ano, não tenham condições e as pessoas usem isso para conseguir algo. Eu vou lá na comunidade X, vou alegar cesta básica e depois eu vou pedir volta, etc. Então, pensar nessas formas de que as pessoas conseguem essa independência, não necessariamente focando e precisando do apoio de um terceiro que vem com essas ajudas somente que impactam no momento e depois deixar isolado.
mas de treinar essas pessoas. E eu repito, empreendedorismo, ensinar uma profissão e dar oportunidade para que essas pessoas empreender. Eu sei que empreender é muito difícil, mas pelo menos a pessoa está tendo já uma saída. Daquela realidade ali que ele limita, né? Que ele prende das oportunidades mesmo. É, e nesse contexto, né, de você preparar esses jovens, tanto academicamente falando, né, trazendo conhecimento, quanto também profissionalizando, trazendo conhecimento já técnico, né, para exercer uma profissão, seja na área do empreendedorismo. Como é que você acredita que isso pode reverter essa situação da pobreza mesmo, né, no estado de Roraima daqui a 50 anos? Você falou que a gente vai ter descendentes venezuelanos, a gente já vive, na verdade, um estado miscigenado, né, mestiço aqui. Como é que você visualiza essa transformação após implementar esse conhecimento e essas políticas de equidade, né, para dentro dos bairros periféricos? Se a gente se conseguir aplicar isso com maior Eficácia? efetividade e maior eficácia, as pessoas vão ter a oportunidade de empreender e dar manutenção à sua família, e pelo menos vai ter condições de colocar o filho para preparar para entrar na universidade pública e escolher um curso que acha, e ter um curso superior. Que tem muita gente que fala, não, mas estudar agora não compensa essas coisas. Mas assim, você fala, estudar compensa. Então, tem um curso superior e você começa já. Você vai ter as pessoas que vai ser a primeira pessoa da família até faculdade, ou segunda pessoa, terceira pessoa, mas essas pessoas já vão ter já estão dando um passo no processo de maior independência assim econômica. Então, se essas políticas públicas forem implementadas de forma não somente fazer aquele politicagem, eu vou fazer isso porque eu pleito ou eu penso alcançar algo como mais voto, algo como mais apoio popular, mas eu estou fazendo isso porque é necessidade e as pessoas precisam. Então, se a gente tirar essas pessoas nessa situação, é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, de 2000 até 2002, antes de vir para cá a gente conhecia, de 90, como é que as pessoas viviam depois de 2000 até 2010, como é que as pessoas conseguiam dar um passo com o aumento das universidades públicas, e as pessoas conseguiam entrar na universidade. Eu cheguei aqui e conheci muitas pessoas que falavam que eram a primeira pessoa da família fazendo faculdade, e a coisa que a gente não achava que era a realidade do Brasil, quando a gente chegou aqui, jurava que dificilmente a gente, não que não ia existir, mas que dificilmente ia encontrar assim, muitas pessoas que seriam a primeira pessoa da família fazendo faculdade, porque a gente fala, a universidade é pública, mas só que a forma de ingressar é difícil. Então, criar esse mecanismo ajuda. E a gente viu a ascensão da classe média nos últimos 20 anos. Então, e é isso que precisa ser feito, focando diretamente nas pessoas de baixa renda de novo, para que essas pessoas pudessem chegar ter o mínimo básico necessário para ter uma vida mais digna. Ono Jeffrey, como você vê as estratégias também para combater esse racismo que a gente está comentando aqui dentro dessas instituições públicas, né? Não só a universidade, mas também as instituições de poder? A gente percebe que, assim, eu tenho uma percepção, não sei se é radical da minha parte, mas eu percebo que dentro das muitas das instituições, as pessoas falam da questão racial, mas de forma muito superficial. Eu preciso falar disso porque tenho que falar disso, porque é isso e Que aquilo. estamos no mês da consciência Isso, negra. exatamente. Mas assim, em si mesmo, botar em prática, não vejo muito acontecer. A gente vai olhando a estrutura da sociedade, como é que a gente é preparado. Você percebe que a sociedade mesmo já está preparando o jovem negro para subemprego e as pessoas brancas nos lugares do poder. Mesmo com setores privados, tanto setores públicos. A gente entra em umas organizações, setor privado, você encontra assim, todo mundo no lugar do poder, de diretoria, todo mundo
branca. Aí depois, no lugar de trabalho na liberação, vem as pessoas de baixa, pessoas negras e também quando eu estou falando de pessoas negras, eu incluo também o povo originário, incluo as Pretos, minorias. pardos e indígenas. Exatamente, incluo todos eles dentro da minha fala quando falo pessoas negras. Então, tem isso. A gente percebe isso, que a sociedade em si está projetado para isso, tanto no público e privado. Nos concursos públicos, ainda tem cota e está melhorando, que as pessoas estão entrando, mas não está tendo concurso, por exemplo, com frequência em que, para, por exemplo, juiz, não tem com tanta frequência porque é cargo que colocar as pessoas, se a pessoa nem conseguir passar nesse cargo, já é uma ajuda. Por exemplo, quem julga casos de racismo, a maioria dos casos que é juiz branco, que não entende, Que não vivencia não na vivencia pele. exatamente. Isso faz com que a pessoa cometa o ato racista. Muitas das vezes acaba saindo impune, muitas das vezes há demora mesmo na justiça. Brasil, olha, quando é que foi que uma pessoa foi condenada por racismo e juração? O último tempo aqui, que aquela moça que usou ato racista com filha daqueles autores, como é que é? Ah, sim, a Gil Wibbenck e o Bruno Isso, Gagliasso. exatamente. Agora, então, aí eu fiz o questionamento, mas ela foi condenada porque ela fez o ato racista, ou ela foi condenada porque os pais da... Tinham conhecimento, dinheiro e eram Isso, brancos. exatamente, ou é porque os pais eram brancos. Esse é o questionamento também que eu fiz, mas ficar feliz que a pessoa foi punida, mas a gente está num país de mais de que 100 anos, 200 anos de independência, aí isso é... E até saiu uma pesquisa essa semana, uma pesquisa recente, falando que 60%, não sei se você viu, mas 60% da população brasileira parda não se considera negra, não se identifica como povo negro, né? Como descendente, como, enfim. E aí eu fiquei até refletindo, né? Porque, assim, muitas vezes, assim, por conta do racismo estrutural, por conta da, da herança que se tem, né, da escravidão, até as pessoas pretas não conseguem se identificar, porque é uma herança desse racismo, né? A pessoa não se identifica com o povo que veio do povo preto, né? Como é que você percebe isso também? Eu digo isso como alguém que está de fora olhando, né? Eu que sou branca, né? Tenho uma descendência negra, mas assim, não é possível ver na minha pele. E isso me livra, né, do racismo, isso não me permite viver na pele essa experiência. Mas como é que você vê isso? Bem, eu vou indicar uma música depois eu vou te passar a música do rapper que fala. Eu não sou racista, eu sou realista, o nome da música, mas é muito bom. Eu vou passar depois para o senhor escutar. A letra basicamente é sobre isso, é sobre o que a gente está conversando aqui. Então, é complicado quando você encontra a pessoa que é negra não se reconhecendo como pessoa negra. E essas pessoas acabam tendo o impacto da realidade só quando sofrem o racismo, quando eles encontram as pessoas que se acham arianas, aí que elas acabam caindo na real que não. Eu sou preto. E já tem muitos relatos, pessoas que a gente conhece que passaram por isso. E também a gente tem pessoas que são brancas que se dizem negras. Tem isso também. E essa discussão ele é complexo. Eu já falei com as pessoas, usei exemplos muito pesados que aqui não é ambiente para dizer, mas assim que nunca mais a pessoa falou comigo de se é branco ou não, ou ser negro ou não. Eu até deixar, eu não posso medir, eu não sou a pessoa que vai medir quem é negro, quem é branco, não. Mas eu só deixo assim, Uma reflexão, né? exatamente que pensa direito e se você tivesse no apartheid, de que lado você estaria?
Eu acho que isso ajudaria muitas pessoas a compreender se ele estaria no lado da mãos que com a mão com chicote ou que ele estaria do lado da costa que leva o chicotada. Então isso acho que é a melhor forma que eu consegui usar, né, para a pessoa poder se refletir internamente e entender isso, porque se tem uma coisa que eu assim admiro muito é essa minha pele negra que eu tenho e orgulho disso e assim e não querendo dizer e as pessoas brancas não tem que ter, se você é branco tem que ter orgulho de ser branco, tenha orgulho da tua pele, eu sou preto e tenho orgulho de ser preto também. Então isso, você que não consegue se identificar, você que muitas das vezes as pessoas não se identificam tentando um refúgio, porque achando que se não se identificam como negro, no imaginário pode achar que sofreria menos com o racismo estrutural, sofreria menos com o racismo de forma mais explícito ou o racismo orgânico também. Então, talvez seja um refúgio que a pessoa coloca, mas de repente pode ser que a pessoa também cresceu a toda a vida dentro das pessoas, em casa com as pessoas brancas, e acaba não tendo essa contato com a cultura do povo negro também, e tem gente que tem uma noção muito equivocada também das culturas do povo negro. A gente tem esse preconceito que as pessoas têm com tudo que a gente tem uma coisa que é uma fala muito forte, mas não afirmando de forma absoluta, mas parece que tudo que é negro, tudo que vem de negro é errado. Então a gente tem essa noção dentro dessa sociedade, e isso precisamos continuar a conversar e botar na prática. Não ficar somente no conversa, mas colocar na prática o que é? Dando oportunidade, e as pessoas precisam começar. Quando você está no lugar de destaque, precisa fazer valer isso. Tem que fazer valer isso para que os outros pudessem enxergar, falar, eu posso chegar aí. Não estou falando da mito da meritocracia, estou falando, estou chegando aí. Eu preciso de política pública para me dar um empurrão para poder chegar aí também. E você hoje está como coordenador de uma ONG também, né, aqui em Boa Vista, é a PADF, que é da Isso. Pan-Americana, e você convivendo com a população migrante também ali, venezuelanos, e muitos venezuelanos, muitos migrantes também têm a pele escura, né, também tem a pele parda. Que impacto você percebe também, assim, da mesma forma que um preto sofre racismo, um venezuelano sofre xenofobia também, em outra situação. Mas já o que eu quero dizer é que coloca já uma pessoa em outro abaixo, né? Digamos, a sociedade já coloca um nível abaixo, com preconceitos, enfim, tem todo esse tabu, né? Como é que você vem avaliando também essa integração da população migrante aqui no nosso estado? Que a gente chama de subgrupo da vulnerabilidade, porque a gente tem as pessoas em situação de vulnerabilidade e a gente tem um subgrupo. E esse subgrupo entra a mais solo, entra pessoas negras, entra pessoas LGBTQIA+, entra pessoas com deficiência, etc. Porque e na mesa redonda que a gente estava tendo, tinha uma fala de uma moça venezuelana que estava participando, e ela estava comentando que sofreu discriminação por outro venezuelano, e ela falou que ficou tão chateada que falou para ela assim, nós não somos daqui, então precisamos nos amar mais, precisamos estar mais próximos, etc. e tal. Mas aqui dentro do contexto migratório, eu gosto de usar sempre a referência do Bauman, que fala que tem um artigo dele que fala de estranho nas nossas portas. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, a gente que era o estranho, a gente que era o diferente, a gente tinha dificuldade de alugar casa aqui. A gente ligava, a pessoa escutava o falar diferente, já não tem mais aluguel. E a gente tirou isso à prova, assim, pegamos o telefone, passamos para nossa colega e ela liga ao mesmo tempo, tinha casa. Então a gente era que não recebia isso. Só que mudou.
Agora chega um novo grupo, chegou muitas pessoas na verdade chegaram e a gente é visto como, não, a gente não dá trabalho, quem dá trabalho é o outro, sempre vai ser o outro. Então, e dentro do nosso contexto, no trabalho que a gente tem feito, tem sim muitas pessoas migrantes que estão aqui à busca de melhor e trabalham, esforçam para conseguir algo melhor. É evidente, por chegar muita gente, evidentemente que pode chegar as pessoas também que podem não estar cumprindo com a regra da sociedade. Mas isso não faz de grande maioria dos, por exemplo, dos 100 mil, um exemplo, chutando por alto, não estou dando dados certo. Vamos dizer, um exemplo dos 100 mil imigrantes. A gente não pode pegar todos e generalizar, que eu falei no começo. A gente tem que ter muito cautela de generalização. Acontece uma coisa, por exemplo, que uma pessoa em si, venezuelano, fez de errado, a gente é noticiado que o migrante venezuelano fez aquilo, isso e isto, mas nunca falam Juan ou Ramon fez isso, não. Que isso faz com que as pessoas começam continuando, porque é o estranho, é o outro. Então começa a criar aquela, eu acho que é o ranço, tipo, e acaba colocando todo mundo no mesmo pote. Aí não consegue tirar joio do trigo e fala, não, são todos iguais, isso que é o pior e isso que é o erro que acontece. Então faz com que a questão xenofóbica aumenta. A prova disso só acompanha as redes sociais e vê os comentários que você percebe que a situação é muito complexa. Muito embora eu sou migrante, eu estou num contexto migratório diferente, porque eu vim para fazer um intercâmbio e depois do intercâmbio estou trabalhando na área da minha formação. Então, e não tenho muita essas situações preconceituosas comigo, mas isso não faz com que eu não pudesse sentir e buscar para que as pessoas comecem a enxergar esses outros igual como eles me enxergam também. E para mudar essa realidade, de que forma que você vê que a sociedade em geral pode contribuir, né, para combater e incentivar também a presença desses jovens, né, dos jovens pretos, pardos e indígenas brasileiros também, e os migrantes também, nos espaços de poder? Eu acho que a gente precisa conversar mais. Eu acho que tem que sentar, a gente precisa conversar para que as pessoas pudessem começar a compreender mais ou menos que se conseguimos dar oportunidade para as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente vai minorar muitas situações que refletem. A gente tem situação de insegurança, a gente tem situação de as pessoas que estão na rua pedindo. Então, tudo isso a gente conseguiria suprir essa necessidade, não tirando, sai, não pode fazer isso. Não tem como, mas criando oportunidades, oportunidade para que essas pessoas pudessem ter algo para fazer e ter essa oportunidade de conseguir alcançar alguma coisa. E tanto jovens negros, a gente precisa trazer também para debate pessoas brancas. Não que não é lugar de fala, mas para que pudessem escutar mais. Por exemplo, pegar uma pessoa, tem pessoas que acham, por exemplo, que cota para entrar na faculdade, cota negra, é errado. Então, trazer essa pessoa para debate para ele poder compreender a importância de cota. É uma forma de a gente tentar diminuir essa barreira que existe e esse pensamento um pouco equivocado que existe sobre pessoas negras no Brasil. Tem muitas pessoas que acham que pessoa é negra, eu uso esse exemplo, mas é porque são a maioria da população que está encarcerada e tal, etc. Mas a gente pega também, eu estava assistindo Falas Negras, aí eles fizeram uma simulação do tribunal de júri que uma pessoa negra era acusado de assassinar alguém, mas são todos atores, mas o jurado não eram atores. E no final os jurados decidiram condenar a pessoa inocente. O que foi? Aí, com base somente na
identificação no árvore suspeito. E como é que a gente pode, por exemplo, acreditar nesse árvore suspeito se até o ator Michael B. Jordan está no árvore suspeito? Quais são os critérios para a pessoa entrar lá? É a primeira coisa, é a pele, a cor da pele. Então, essas são as situações que a gente tem que precisa, a gente precisa, ninguém discute isso, mas é algo que precisa ser discutido. É algo que a gente precisa pensar e pensar. Como é que é feito esse árvore suspeito? Que está em todas as delegacias. É tirar a foto da pessoa por ser negra, tirar a pessoa porque achar que ele tem cara de... nem sei se tem cara de bandido ou tem cara de bandido, etc. Estou chutando por alto. Não sabemos. Então, esse é um ponto importante. A gente tem, e isso é o que? Fruto do racismo estrutural. Então, como é que a gente trabalha isso? Precisa ter discussão, precisa ter debate sobre isso. E para quem vai levar esse debate? Precisa ser pessoa negra, porque dificilmente as pessoas brancas vão assumir esse tema, porque ele não sofre com isso. Então, por isso que eu falei, a gente precisa estar nesse lugar de poder. Precisa estar na Câmara dos Deputados, no Senado, precisa estar na Assembleia Legislativa, precisa estar na Câmara dos Vereadores, para alinhar e discutir as leis, políticas públicas que atingem as pessoas em situação de vulnerabilidade. Acho que com isso talvez a gente consiga melhorar algumas coisas. Ter delegados. Chegam, por exemplo, acredito que tendo mais delegado de cor preto, tem aumentar esse número. Aí eles têm um momento que tem encontro deles lá, vai ter uma discussão para discutir isso, vai ter muitos mecanismos para trabalhar essas situações. E que mensagem você deixa a essas pessoas, né? Principalmente aqueles que já estão no poder e aqueles que querem entrar também para a juventude, né? Para ocupar esses espaços. A gente precisa lembrar que sendo pessoa negra, você precisa entender que você precisa fazer a luta para que as pessoas parecidas contigo pudessem chegar lá. Você pode esforçar, pode dizer que é mérito seu, não tem discussão sobre isso, você esforçou para alcançar isso, mas precisa ter a consciência de classe e essa consciência de que eu preciso fazer alguma coisa para que os outros pudessem chegar, e isso vai diminuir as barreiras. Não estando num espaço de poder somente, eu estou aqui, mas não lido com essas questões, as pessoas usam, né, militância. Mas é importante a gente discutir isso. É importante você que está nesse lugar ser um pouco militante. Não ao extremo, aquela militância porque também a gente sabe que existem alguns tipos de militância que não tem muito sentido, mas a militância de forma certeira. E dá com que os jovens, adolescentes que estão aqui pudessem enxergar e falar, não, o fulano chegou, eu posso chegar também para diminuir isso. E nós que somos pessoas da preta, você tem que acreditar que você consegue. O caminho é longo, desafios são maiores, obstáculos existem, mas acredito que você tem potencial para alcançar isso. E se puder, não ter medo, não sinta vergonha se você conseguir ingressar na faculdade, ingressar no curso pelas cotas. Isso não te faz menos capaz com que as pessoas que entraram na ampla concorrência, então não se sinta acanhado com isso. E a luta diária vai continuar e continua, corre e faz, continua com o teu esforço e você vai chegar lá. Muito lindo isso. Quem está ouvindo e que se identifica com você, com certeza entendeu a mensagem profundamente. Eu agradeço, viu, o Nojifro Matos, que é formado, né? Aliás, ele tem um currículo grande, né? Internacionalista, mestre em Sociedade e Fronteiras pela Universidade Federal de Roraima e, além disso, também coordenador da PADF, que é a Organização Pan-Americana aqui em Boa Vista, aqui no estado de Roraima. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, né, por ter se inserido aqui também
no nosso estado, né? E tem contribuído significativamente com essas reflexões, tanto da população negra quanto também da população migrante. E obrigado também por ter feito parte dessa minha história também, né? De consciência, de aprendizado e daquilo que eu venho me aprofundando e crescendo também. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e eu aprendi, não falo, mas eu aprendi, né, que o José me ensinou que é língua angolana que fala da pandula chiwa. Ou também obrigado em língua étnica da Guiné-Bissau, jarama. Jarama? Jarama, exatamente. Jarama. Então pronto, obrigada mais uma vez. E assim a gente vai encerrando esse bate-papo aqui riquíssimo. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.